Se você olha as contas brasileiras, os números brasileiros, e diz que no país qual é, esse país é um país altamente, perfeitamente bem, com a economia em ordem. Há um endividamento, relação dívida-PIB, perto de 70%. É muito inferior a de qualquer dos países desenvolvidos. Todo em moeda nacional? Eu vou chegar lá. Muito inferior a todos os países desenvolvidos. É em linha com o dos países de desenvolvimento, sendo que os países de desenvolvimento, a dívida brasileira é integralmente em moeda nacional. A nossa é acima da média dos emergentes, né? Um pouquinho acima. Os emergentes são 50, 60, nós estamos em 70. Nós somos um país maior Depois eu vou entrar sobre isso. Quanto mais sofisticado é o mercado financeiro, maior deve ser a dívida interna. Por quê? A dívida interna é o ativo sem risco do sistema financeiro. Então ela tem que ter uma certa proporção, ela é muito mais coerente seria medir a proporção de dívida com ativos financeiros privados. Perfeito? Inclusive porque a dívida pública é uma dívida do governo, a dívida financeira, e é um ativo do setor privado. As pessoas esquecem isso. Se o governo fosse superavitário e reduzisse a dívida interna para zero, o setor privado se reduziria o valor, perderia 70% do PIB em termos de riqueza financeira. Faz sentido isso? Se você olha as contas brasileiras, os números brasileiros, e diz que no país qual é, esse país é um país altamente, perfeitamente bem, com a economia em ordem. Há um endividamento, relação dívida-PIB, perto de 70%. É muito inferior a de qualquer dos países desenvolvidos. Todo em moeda nacional? Eu vou chegar lá. Muito inferior a todos os países desenvolvidos. É em linha com o dos países de desenvolvimento, sendo que os países de desenvolvimento, a dívida brasileira é integralmente em moeda nacional. A nossa é acima da média dos emergentes, né? Um pouquinho acima. Os emergentes são 50, 60, nós estamos em 70. Nós somos um país maior Depois eu vou entrar sobre isso. Quanto mais sofisticado é o mercado financeiro, maior deve ser a dívida interna. Por quê? A dívida interna é o ativo sem risco do sistema financeiro. Então ela tem que ter uma certa proporção, ela é muito mais coerente seria medir a proporção de dívida com ativos financeiros privados. Perfeito? Inclusive porque a dívida pública é uma dívida do governo, a dívida financeira, e é um ativo do setor privado. As pessoas esquecem isso. Se o governo fosse superavitário e reduzisse a dívida interna para zero, o setor privado se reduziria o valor, perderia 70% do PIB em termos de riqueza financeira. Faz sentido isso? O PEC da transição, grande parte vai para o Bolsa Família, o que nome queira dar a ele, perfeito? Que é aí para pagar um adicional para crianças até 6 anos, em famílias, etc. Sim. Agora, isso criou um problema, foi uma gritaria fenomenal, a irresponsabilidade fiscal. O governo não pode gastar de forma irresponsável, esse é um ponto. O governo tem que gastar bem e ser coerente, não tem dúvida sobre isso. Agora, o Bolsa Família é uma gritaria. Agora, o Bolsa Rentista dá 4% a mais que fugiu sobre a taxa de juros. Isso não tem problema nenhum. A taxa de juros básica hoje, de 13,75, está correta? Na minha opinião, não. Está profundamente errada. E digo por quê. Assim como eu acho que a taxa muito baixa, abaixo de 3%, que foi posta, também estava errada. Por quê? Justamente porque, como disse, o mercado financeiro não deve sofrer mudanças bruscas de direção. Então, a condução da política monetária deve ser a condução suave, com um direcionamento, previsibilidade. Né? Não tem dúvida nenhuma sobre isso. E, depois, essa taxa hoje é muito alta, só para pôr isso em perspectiva, o mundo hoje, todos os países avançados têm taxa de juros real, ou seja, a taxa nominal reduzida à taxa de inflação, negativas. Ainda que estejam todas subindo, todas as taxas nominais estão em processo de ajuste para cima, porque você saiu de um período de deflação para um período de recuperação da inflação. Em todo mundo essas taxas estão subindo, mas continuam negativas. Nos países, alguns países que têm taxa positiva, a maior taxa positiva, se não me engano, é a do México, a segunda é a do Chile. É em torno de 4% real. Nossa, está em 7, né? 8,5%. Perfeito? Então o Brasil tem a taxa real mais do que o dobro da segunda mais alta do mundo. Agora, um Banco Central autônomo parte do princípio de que a política monetária, a política do Banco Central, possa ser algo puramente técnico.
e não esteja submetido às circunstâncias, o que não é verdade. A teoria monetária, como toda teoria econômica, é uma combinação de técnicas, de noções sobre o funcionamento da economia, e como a economia é uma ciência social, portanto, uma ciência política, não uma ciência exata, ela tem necessariamente, está ligada às circunstâncias políticas e está sempre em evolução. Tanto que a teoria econômica está em permanente evolução. A independência é inapropriada, a palavra correta é autonomia do Banco Central. O Banco Central, evidentemente, não pode ser independente dos poderes constituídos, senão seria um quarto poder. E, corretamente, o que você quer é que o Banco Central tenha autonomia operacional para conduzir as políticas determinadas pelo governo. Evidentemente, o Banco Central é um órgão de Estado, não necessariamente de governo. Você quer que tenha uma certa continuidade na política, ele esteja protegido de pressões políticas espúrias. Normalmente a ideia é pressões eleitoreiras, de governo, pré-eleição, etc.